Boa noite, irmãos. Nós louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por estar na tua casa e pedir toda a direção seja feita por Ele. Pai, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos feito e como o Senhor tem, grandioso Deus, andado conosco, nos dando refrigério, nos dando, grandioso Deus, a direção, discernimento e sabedoria para caminhar, grandioso Deus, nesse mundo tão mau. Mas, grandioso Deus, quando estamos na Tua presença, sentimos a Tua mão poderosa nos guiando e nos fortalecendo, sabendo, grandioso Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Amém. E queremos, grandioso Deus, pedir a Tua direção em tudo aquilo que vamos fazer nessa noite. Queremos unicamente, grandioso Deus, louvar o Teu santo nome, seja com a palavra, grandioso Deus, ministrada com o Teu servo, use-o segundo a Tua vontade. E responde, grandioso Deus, as orações feitas aqui nesse lugar, segundo o Teu querer. É o que te pedimos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e louvar. Minha voz está bonita, não está forte, não está? Está bonita. Jonas bota assim. Isso mesmo. Então vou louvar. Abra os olhos do meu coração. Como é que ele gosta? Quando um quarteto, aí. Santo,
oração aqui com os irmãos de nossa igreja. E agora nós vamos estar orando pela nossa coluna de oração, como sempre fazemos. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a Sônia Lúcia, Flávia, o Zé, irmão da Terezinha, nós ainda continuamos orando por ele, a Manuela, o Antoni, o João, o irmão Darlan, que está aqui com a gente, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Nazaré, Thaísa, e eu fiquei sabendo que a irmã Nice também não está bem, né? Vamos estar orando por ela, bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. E nós vamos orar também pelo nosso Brasil. Nós temos acompanhado a instabilidade política que tem rondado o nosso país, e não são previsões muito boas, mas que Deus possa estar tomando à frente do nosso país, os rumos, né? Porque a gente sabe que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, quando temos Deus como Senhor da nossa nação, pode vir qualquer coisa, mas não irá nos prejudicar. Vamos estar orando para que Deus possa estar colocando o nosso país da maneira que seja da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então vamos pedir isso ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, nós queremos mais uma vez exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pai, queremos Te agradecer as bênçãos recebidas, a bênção de estar aqui na Tua igreja agora para prestar esse culto a Ti, a bênção de poder também juntos como igreja estarmos transmitindo esse culto para aquelas pessoas que não puderam estar aqui na Tua casa nessa noite, não podem ir para nenhum lugar, que eles possam, Pai, nesse momento estar participando desse culto em espírito e em verdade, ajudados pelo Teu Espírito Santo, é claro, Pai, porque sem o Teu Espírito Santo nós não conseguimos fazer a Tua vontade. Senhor, que Tu possa estar acolhendo cada nome que foi colocado nessa coluna de oração, cada pedido que foi feito pelos irmãos que estavam aqui também na reunião de oração. E Senhor, pelo nosso país, toma o nosso país em Tuas mãos, dirige o nosso país, Pai, seja o Deus da nossa nação, Pai. Senhor, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo que clama por Ti, e nós sabemos que quando o Teu povo clama pelo Teu nome, o Senhor ouve, Pai. E Senhor, que Tu possa estar ouvindo as nossas orações, no nome de Jesus, amém. Amém. Continuar louvando ao nosso Deus. Não temos limite para adorar ao Senhor. Onde que estivermos, possamos entregar a nossa vida a Ele, colocar as nossas petições diante dEle, e Ele responde segundo o Teu querer. Adoração sem limite. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não há, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites.
Podemos assentar, irmãos. O texto já foi passado para nossa irmã Edi, está em Juízes capítulo 6, versículos de 11 a 24. Mas o tema a gente não tem colocado, porque a gente tem colocado apenas os textos agora na internet, para que aquelas pessoas que queiram aprender do texto ou refletir, né, do texto com a mensagem pregada aqui pela nossa igreja, elas possam estar acessando e vendo, né, a respeito de uma mensagem pregada do texto. Mas o tema da nossa mensagem é: deixando aquilo que pode atrapalhar o agir de Deus em minha vida. O tema é um pouco longo, né? Geralmente os pregadores colocam um tema pequeno para ficar mais guardado nos corações daqueles que ouvem a mensagem. Mas eu quero repetir: deixando aquilo que pode atrapalhar o agir de Deus em minha vida. Esse é o tema. Nós vamos orar em primeiro lugar para que Deus possa já estar falando aos nossos corações, principalmente com a palavra, e depois na meditação, né, a meditação do Espírito Santo de Deus, que não é apenas verbalizada pelo pregador. Isso é que é mais interessante, né? Ela é verbalizada pelo Espírito Santo de Deus, que às vezes falam coisas assim para a gente que são diferentes, de cada irmão recebendo aquilo que o Espírito Santo fala ao coração, né? Às vezes vem uma lembrança daquela experiência que esse texto está trazendo. Isso daí vai enriquecendo cada coração individualmente. Eu tenho certeza que também vai acontecer na internet com alguém que estará ouvindo essa mensagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma o teu servo em tuas mãos, o texto lido, a reflexão da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo fale a cada momento, Pai, dessa reflexão, e que nós possamos, Senhor, entender aquilo que tu tens a falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Nós vamos ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E, por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou:
põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Irmãos, a situação econômica, a situação social que estava vivendo as tribos de Israel era terrível. Por quê? A economia daquela região, ela se movia, né, através de algumas culturas, que era o plantio de sementes, né, o cultivo de algumas árvores frutíferas também. Eles pegavam tudo que a terra podia dar como alimento. Então, a maneira de suprir o povo era através da terra, dos alimentos que ela produzia. Eles criavam gado. A gente pode ver que é uma característica do povo de Israel, desde o momento em que eles vão para o Egito. Eles vão como criadores de gado para lá para o Egito e recebem a terra de Gozém, né? Ali era apropriado para o tipo de cultura também que eles realizavam, o tipo de trabalho que eles realizavam. Então, aquela nação que morava ali tinha essa característica. E o que estava acontecendo? Eles, quando chegavam no momento em que eles iam colher os alimentos plantados, vinha aquela quantidade, aquele gafanhoto, aquela nuvem de gafanhoto de pessoas que tomava toda a terra, roubava todo o alimento e deixava a nação na miséria, ou melhor, as tribos na miséria, porque nesse período aqui nós ainda estamos falando do tempo dos juízes. Então eles ficavam de uma maneira terrível, né? Eles ficavam na miséria mesmo. O povo estava sofrendo muito, trabalhava para outros virem e roubar o alimento. Mas o povo clamou ao Senhor. Veio um profeta e falou àquele povo o que estava acontecendo, para que aquele povo se arrependesse e clamasse ao Senhor. O povo estava vivendo aquela situação também por causa do pecado, pelo afastamento de Deus. Todas as vezes que eles se afastavam, eles pagavam um preço por isso. E aí, o anjo do Senhor, que diz o texto, veio à presença de um homem chamado Gideão, que foi um dos juízes lá do Antigo Testamento, ainda no tempo das tribos, ainda divididas em tribos. E chama esse homem. Esse homem estava à toa? Não. Esse homem estava em seus afazeres, em seus compromissos, e compromisso importante. Ele estava ali trabalhando naquele momento, e ele estava trabalhando num lugar até impróprio, porque o lugar aonde ele estava malhando o trigo, que ele estava colhendo ali as sementes, era um lugar onde era amassadas as uvas. Aquele homem estava preocupado com o seu trabalho e preocupado ainda em fugir daqueles bandidos que vinham ali para roubar a comida ainda. Ele poderia acabar o trabalho e depois vir alguém roubar aquele alimento. Aquele homem estava comprometido também com os seus afazeres. Olha, irmãos, hoje em dia, a gente encontra muitas atividades. Nós, às vezes, somos absorvidos o dia todo com atividade. Se você quiser, você vai encontrar N coisas para você fazer durante o dia. O dia vai ficar pequeno, com tanta atividade que você
vai encontrar com os seus compromissos pessoais. Só que a gente precisa buscar um equilíbrio naquilo que fazemos. Nós precisamos chegar a um momento também de que nós não devemos mais até trabalhar. Você se trabalhou a vida toda, está no momento de se aposentar, você vai desfrutar daquele momento de aposentadoria também, sem se preocupar ainda em conseguir alguma coisa a mais, né? Não, mas eu doido para se aposentar, para descansar um pouquinho, né? E eu já pensando nisso também, futuramente, do meio secular, eu me aposentando também, já tenho outros projetos, você também, claro, todos nós, né? Estamos pensando nisso, né? Mas, em meio a tantas atividades, aquele homem não deixou de dar ouvidos a Deus. Já pensou se ele chega, naquele momento do chamado dele, sendo um homem com tanto compromisso, com tanta responsabilidade, um trabalhador, ele chegar para Deus naquele momento e falar assim: Senhor, eu não posso sair daqui, eu tenho que sustentar a minha família em primeiro lugar, eu tenho que colher o trigo em primeiro lugar, eu tenho que me esconder da horda que tem assolado essa terra. Eu tenho vários compromissos, Senhor. Chama uma outra pessoa. Em momento nenhum a gente viu Gideão ele tomar essa atitude. É importante, irmãos, também, isso é uma característica do chamado de Deus. Deus não chama quem está à toa, Deus chama quem está trabalhando. É uma característica. E a gente pode ver essa característica no ministério de quem? Do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou pessoas à toa? Não. Todas aquelas pessoas que foram chamadas, elas estavam trabalhando. Os pescadores que Jesus chamou, que era a maioria do seu colégio apostólico, eles estavam trabalhando. Eles inclusive deixaram as suas redes para seguir a Cristo. Mateus, ele estava onde? Na coletoria de impostos. Deus, naquele momento, Jesus Cristo, quando passa por ele, fala: Mateus, vem. Mateus foi, largou tudo. Tá? Então, a gente não pode deixar que os nossos compromissos nos atrapalhem no agir de Deus na nossa vida. Irmãos, muito tempo atrás, quando ainda nem era pastor, eu e a Cristina, quando nos casamos de pouco, eu virei para ela e falei assim: vamos fazer um propósito? Falei assim mesmo para ela: vamos fazer um propósito? Ela: o quê? Você não vai depender de mim nem eu de você, para a nossa vida espiritual. E nós vamos apoiar todos os trabalhos da igreja. Você topa? Topo. Se você não for, eu vou. Mas foi um compromisso junto que a gente fez. Tá? E aí eu chegava mais tarde do trabalho, né? Nesse período eu estava trabalhando até mais um pouco. E quando eu chegava em casa, ela já não estava ali. Aí eu ia, dava o meu jeito, me arrumava e ia para o lugar onde estava sendo feito o trabalho da Igreja Batista do Arsenal. E a Igreja Batista do Arsenal, naquela época, ela tinha muitas atividades. Começava por segunda-feira. Nós tínhamos um núcleo de oração nos lares, que eram divididos em vários lares. E esse núcleo de oração se reunia exclusivamente para orar. Não tinha estudo, não tinha nada. Os irmãos iam para uma casa, faziam os seus pedidos, e depois de fazer os seus pedidos, eles iam para os seus lares. E tinham casas estratégicas no bairro. Então, por exemplo, uma rua, ela tinha uma estratégia de pegar uma certa quantidade de membros e tal. E lá em casa tinha uma casa estratégica. Eu chegava em casa, quando eu me via sozinho dentro de casa, eu falei: opa, sozinho aqui eu não vou ficar não. Né? Eu ia para o culto e ia participar do núcleo de oração. Núcleo de oração segunda, terça-feira culto nos lares, quarta-feira o culto da igreja de doutrina e oração, quinta-feira ensaio do coral. E às vezes sexta-feira a igreja está fazendo alguma atividade também. Se tivesse, nós estávamos lá. E se tivesse a semana toda atividade, nós estávamos lá. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Quando nós nos comprometemos dessa forma, olha, nós ficamos muito fortalecidos.
muito fortalecidos. Eu e a Cristina, então, nós vivemos momentos de que precisávamos ser fortes mesmo, que nós fomos perdendo um bebê atrás do outro, ela ia engravidando e perdendo o bebê, e o que nos deu força espiritual, força e vigor também em todas as atividades da nossa vida, né? A Tatiana estava falando, até psicologicamente, né? Você não estava falando isso? E isso daí é importante mesmo. Quando você falou isso, eu falei, como isso é importante, as pessoas se ocuparem de uma coisa espiritual em sua vida, de um compromisso espiritual em sua vida. Ela vai colocar a fé em primeiro lugar, e olha, a fé, ela é espetacular, ela tem um agir na nossa vida, ela toma todo o nosso ser, e nos ajuda em todas as áreas, tá? Psicossomáticas, no dia a dia, nas nossas lutas, no nosso crescimento espiritual. Quanto mais comprometimento nós tivermos, mais nós vamos ver Deus agindo na nossa vida. Nós não podemos deixar que os nossos compromissos pessoais atrapalhem o agir de Deus na nossa vida. Amém? Em segundo lugar, a segunda coisa que eu gostaria de dizer aqui é que nós não podemos deixar que o que sentimos também nos venha a desanimar ou fazer darmos desculpas. Esse homem, ele estava muito chateado, não é verdade? Ele conversava com Deus e botava até a culpa em Deus, né? Senhor, o que está acontecendo? Eu sei de histórias lá no passado que o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Por que o Senhor não está fazendo agora? E por que Deus não estava fazendo? Porque o povo também não estava buscando. Mas aquele homem, ele expressou os seus sentimentos. Irmãos, sentimentos, eles são estranhos. Vou colocar dessa forma. Sentimento age de uma forma estranha na nossa vida. Muitas vezes a gente consegue grandes conquistas e ficamos estranhos. O sentimento, ao invés de ser de coragem, de força, sei lá, de imbuir até de autoridade espiritual, muitas vezes te leva a um fracasso, a um medo. Você quer ver uma coisa, como é que é estranho? Eu já falei até sobre isso também, que aconteceu com um homem de Deus, olha, um profeta top, vamos dizer assim, Elias. Não é verdade? Depois dele ter derrotado naquele encontro de deuses, vamos dizer assim, claro que não é assim, né? Era um encontro de Deus verdadeiro contra um Baal falso, né? Mas naquele encontro ali, naquela batalha espiritual, onde aquele homem, ele zombava daquelas pessoas que ele está mais alto, ele deve estar dormindo, acordem ele. E aí aquelas pessoas desesperadas com os seus cultos começavam a se retalhar também, se cortaram todos ali naquele culto a Baal. Quando acabou, eu falei, peraí, prepara o altar. O altar estava lá todo quebrado, vai lá, restaura o altar. Restauraram o altar, coloca lá agora o animal lá, despedaçado, para que ele possa ser o holocausto. E agora molha o altar. Molha o altar. E aquele altar foi molhado até em volta, eles cavaram em volta do altar, até que a água cobrisse aquela vala que estava em volta. E aí ele clama ao Senhor, Senhor, agora responde, o Senhor é Deus, agora responde, Senhor. E aí vem fogo do céu, consome o altar, e ainda seca aquela vala que estava em volta do altar. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele saiu fugido de medo, saiu querendo a morte. Olha como é que o sentimento, né, pega até grandes homens de Deus. Isso também acontece com a gente que é crente. Tem muita gente dentro da igreja que precisa
falar aquilo que está sentindo. Às vezes está com sentimentos, né, presos dentro do seu coração, precisa desabafar. Não acha que é besteira, não. Fala para Deus. Abre o seu coração. Porque essas coisas começam pequenas, mas vão tomando uma intensidade muito grande. Quando você vê, você já está desenvolvendo uma doença muito pior. Você começa a se sentir uma pessoa boba. Como é que eu posso? Por que eu estou passando por isso? Você começa a se questionar, mas não é. Faz parte do ser humano, ele ter sentimentos. E ao invés de ser uma coisa que traria muita alegria a esse homem, trouxe medo, trouxe desespero, trouxe até vontade de morrer, porque ele queria morrer, a verdade é essa. Né? Ele chega a dizer isso, aí Deus vai lá, cuida dele, fala com ele: Elias, você ainda tem muita coisa para fazer, volta pelo caminho que você veio, vai lá que você ainda tem que ungir reis, vai lá que você tem que ungir Eliseu, vai lá que você ainda tem trabalho para fazer. E uma outra coisa, você está dizendo que vai morrer, nem morrer você vai, só não falou isso, né? Porque Elias não morreu. Olha, irmãos, não deixemos que aquilo que nós sentimos venha a nos atrapalhar no agir de Deus. Esse homem também estava se sentindo, né, muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não deixou que atrapalhasse o agir de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, não podemos deixar que aquilo que somos nos impeça de empreender. Ele começou, né, com um compromisso importante, depois ele foi dizendo que estava sentindo, mas de repente ele começou: Senhor, mas a minha família é a mais humilde, eu sou o menos importante. Mas Deus queria alguém preparado naquele momento? Não. Quando a gente vê, por exemplo, no livro de Coríntios, por exemplo, Deus falando aos Coríntios, ele fala assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Deus não escolheu os grandes desse mundo, mas os pequenos desse mundo. Aí Deus fala conosco, fala ao nosso coração. Você sente que Deus está falando por um propósito na sua vida. Aí você começa a colocar obstáculos de quem você é. Mas na hora que ele começou a colocar os obstáculos, qual foi uma frase mais importante que seguiu a ele depois? Falou assim: você vai derrotar os medianitas como se fosse um homem, porque eu o ajudarei. Aí que está. E foi uma observação dele, né? Que em todo momento ele falava: Senhor, eu preciso saber que o Senhor vai estar comigo. E aí ele pega lá um novelo de lã, coloca lá: Senhor, né, se esse novelo de lã ele ficar seco durante a noite e cair o orvalho e molhar toda a terra, mas ele ficar seco, eu vou ter certeza que o Senhor vai estar comigo. No dia seguinte ele acorda, fica lá e fala assim, quando vai chegando a tarde: Senhor, eu quero que seja diferente, que se ficar tudo seco durante a noite e aquele novelo de lã estiver molhado, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Ele queria ter a certeza de que ele não tinha condições, mas ele sabia que com Deus ele tinha condições. E é assim que Deus chama. Irmãos, eu não teria como estar aqui em cima desse púlpito pregando aos irmãos, não teria mesmo. Eu sempre falo, irmãos, se eu fosse Deus, eu colocaria minhas últimas fichas na minha família, no meu nome. Eu não colocaria nada de responsabilidade tal em mim. Porque
eu quando recebi o chamado, eu procrastinei aproximadamente por 15 anos. Estou abrindo o coração para os irmãos. Sabe por quê? Porque eu queria ter certeza que não era coisa da minha cabeça. E Deus falando, e eu deixando, falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, eu vou tentar uma outra coisa. Aí eu vou fazer uma outra coisa. Mas não tentava não, com medo também de estar fazendo a coisa que não era para fazer, né? Eu falei, não, no momento certo, chegou uma hora que eu falei para Cristina, eu não aguento mais, eu tenho que te falar, eu tenho um chamado. E aí ela falou, amor, mas eu já sei disso há muito tempo, por que você só falou isso agora? Eu falei, eu estou adiando isso há 15 anos, Cristina. Deus já podia estar me usando há 15 anos atrás. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo a gente vai perder olhando para nós mesmos e pensando assim, eu não tenho condição. É Deus que vai dar condição a gente, é Deus que vai estar ajudando. Às vezes a gente quer empreender, ter alguma coisa na nossa vida, e a gente pensa assim, eu sou de uma família pobre, eu tenho pouca cultura, estudei em colégios públicos. Confie no Senhor, comece a se preparar, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai prosperar, vai buscar as oportunidades que estão em Deus, confie no Senhor, Ele vai te capacitar. Não fica olhando para as suas impossibilidades, mas olha para as possibilidades que estão em Deus. Pareceu até um jargão, mas não foi não, tá? Saiu agora. Não, porque às vezes essas palavras parecem jargões, né? Mas não, saiu agora mesmo. Mas é mesmo. Eu sou impossibilitado, mas quando eu olho para Deus, eu vejo todas as possibilidades que estão nele. E em último lugar, não podemos deixar de aproveitar as oportunidades de sermos usados por Deus. Deus não foi escolher mais ninguém, foi escolher Gideão. Deus nos escolheu, Deus te escolheu para a sua obra. E aí, o que você está esperando? O ano que vem eu vou ajudar nisso assim, assim, assim. Não, ano que vem não. Sempre quando Deus fala, é para já. Sempre quando Deus fala, é para ontem. A realidade é essa. Já era para estar fazendo, né? Pense nisso. Deus te escolheu, você tem um chamado. O que você pode fazer na obra do Senhor? Muita coisa. Eu ainda vou falar uma coisa para você. Vai te usar com aquilo que você tem de ferramenta, que você já tem, e ainda vai te proporcionar você fazer outras coisas que você nem sabe que você pode fazer. Pode ter certeza disso. E que Deus os abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Anseio. Vamos ficar de pé, irmãos, antes de louvar com mais intensidade. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. Domingo que vem à noite nós teremos a ceia do Senhor. Então os irmãos se preparem para estar aqui à noite celebrando a ceia do Senhor, que é o primeiro domingo. Então todo primeiro domingo nós fazemos a ceia. Leva-me bem mais perto.
A Bíblia diz que uma coisa que nós devemos guardar é guardar o nosso coração. Guarda o teu coração. A palavra de Deus diz isso. E qual a maneira de nós guardarmos o nosso coração? Colocando ele nas mãos do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. O teu reino já ganhei, minha
por esse culto, Pai, e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.